Hoje pela manhã nós começamos uma nova temporada da série 4 Olhares. Essa série que já há alguns meses eu tenho feito aqui na igreja, ministrando os 4 olhares dos 4 evangelistas de Jesus, Marcos, Mateus, Lucas e João, sobre a vida, a obra e os ensinamentos de Jesus. E como nós falamos, essa 4ª temporada vai focar especialmente sobre os ensinos do Mestre, o que Jesus ensinou sobre. E aí dos muitos assuntos, os muitos temas sobre céu e terra, coisas de perto, coisas de longe, coisas espirituais e coisas materiais que Jesus ensinou de maneira magistral, nós escolhemos 8 desses temas e vamos ministrar sobre eles nas próximas 8 ocasiões. E nós hoje pela manhã começamos sobre o que Jesus, o que o Mestre ensinou sobre o Pai. O Pai dele, o nosso Pai. Vimos hoje pela manhã que quando ele afirmou, eu e o Pai somos um, para aqueles judeus que chegaram para ele e disseram assim, afinal de contas você é ou não é o Messias? Ele argumentou que de fato não apenas era o Messias, mas era o próprio Deus, pelas obras que ele fizera, e que apontavam para as mesmas obras que o Pai já havia feito, e se estivesse no lugar dele, tivesse sido ele encarnado, faria também. Ele apontou também para o fato de que essas obras revelam que o que ele fez e ensinou a partir dessas obras, por meio dessas obras, apontam para esta unidade dele e do Pai, e que esta unidade é diferente da unidade que eu tenho com Deus, que você tem com Deus, porque nós somos filhos adotivos, por meio dele, Jesus Cristo, enquanto que Jesus Cristo é o unigênito do Pai, o único que foi eternamente gerado. Hoje à noite nós vamos novamente falar sobre essas coisas da Trindade, esse mistério que está para além, muito além da nossa compreensão, quando nós vamos agora falar sobre o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, a 3ª pessoa da Trindade. Há tanta coisa que Jesus ensinou, que a palavra de Deus ensina, e nós resolvemos focar em um texto que eu gostaria de expor para os irmãos. Mas antes disso, deixe-me contar uma experiência que eu tive em 2005, quando eu fui abençoado com uma bolsa integral e passei uma experiência extraordinária de fazer um treinamento internacional do Instituto Haggai na ilha de Maui, no Havaí. Alguns naquela época pensaram, e talvez alguém vai pensar, o pastor foi surfar lá e está dizendo que foi fazer um treinamento. Não é verdade. Durante um mês ali, eu e mais 7 brasileiros e mais de 50 líderes de várias culturas, de vários países do mundo, estiveram juntos aprendendo a como liderar, capacitar e evangelizar na nossa própria cultura. Uma experiência tremenda, qualquer dia desse eu conto em detalhes para quem tiver interesse. Mas uma das lições mais importantes ali naquele ano é que eu aprendi que a emoção, preste bem atenção, a emoção é o adesivo da memória, é a cola da memória, que as coisas que a gente lembra com mais facilidade são aquelas que não apenas fazem parte da nossa história factual, dos fatos que aconteceram, mas de fatos que estavam associados no momento em que aconteceram a emoções, sejam elas negativas ou positivas. Eu aprendi isso a partir de algo que hoje é comprovado pelas neurociências, por estudos na área da educação, de ensino e aprendizagem, em uma das aulas em que um docente nos apresentou à turma que estava ali alguns conceitos abstratos, coisas que não eram muito concretas, e ele fez de 3 maneiras diferentes, em 3 momentos diferentes, durante aquela oficina ali de quase 3 horas. Primeiramente, ele apresentou alguns conceitos só falando, como eu falo aqui com vocês, não mostrava nada, não escrevia nada, só falando, e conceituando aqueles sentidos abstratos do que ele queria ensinar. Depois, no outro momento, numa outra sessão, ele ensinou também outros conceitos abstratos, mas ele, ao mesmo tempo que ele ensinava, ele escrevia, e às vezes até fazia uns gráficozinhos que nos ajudava, principalmente aqueles que aprendem visualizando, a saber o que ele estava falando e a memorizar o que ele estava fazendo. Deu-se um intervalo, e no 3º momento, o último, ele também falou de conceitos abstratos, mas ele fez uma coisa muito interessante. À medida em que ele falava de certas coisas, alguns auxiliares que estavam ali naquele auditório começaram a borrifar, dependendo do que ele falava, certas fragrâncias.
e ato contínuo começaram a distribuir para nós determinadas coisas, como uma balinha doce, alguma coisa salgada, alguma coisa gostosa, pequenas coisinhas associadas àquilo que ele estava dizendo. E ele propôs para a gente o seguinte exercício: nessa hora, por favor, lembre de algo que lhe traz à memória a partir desse sabor, ou a partir desse cheiro. Em cada uma dessas sessões, ao final de cada uma delas, ele fez um rápido teste para nós rememorarmos o que ele havia ensinado. Vocês já imaginam qual é o resultado? Daquilo que foi só falado, nós lembrávamos, até um determinado limite. Do que foi falado e mostrado, nós lembrávamos mais do que na primeira sessão. Mas praticamente 100% daquilo que foi falado, mostrado, e nós pudemos sentir o cheiro e sentir o gosto, nós nos recordávamos em 100% dos casos. E aí ele ensinou e disse: é porque a emoção associada àqueles cheiros e àqueles gostos é a adesão, o adesivo, a cola da memória que vocês precisam ter. Eu estou falando isso na introdução dessa mensagem, porque se tem alguém que fez isso, foi Jesus. Ele não é chamado do mestre dos mestres à toa, pelo contrário, ele fez isso várias vezes. E quando nós hoje formos falar sobre o que ele ensinou sobre o Espírito Santo, nós vamos ver um exemplo disso. E aí eu gostaria que você então agora abrisse a sua Bíblia para a gente ver esse exemplo no Evangelho de João, assim como foi hoje pela manhã, mas agora no capítulo 14, e não no capítulo 10, como foi pela manhã. Abra sua Bíblia, portanto, no capítulo 14. Não leia ainda, nós vamos orar pedindo que a partir da leitura, Deus já fale ao nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui congregados como teu povo, povo da aliança, porque nós te somos devedores deste culto. Mas é com tanta alegria e prazer que nós nos reunimos, que nós não sentimos como uma dívida, mas como um privilégio. É bom estar aqui com os teus filhos e filhas, é bom estar aqui contigo. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, receba este culto que nós estamos te oferecendo, e particularmente nesta hora da ministração da tua palavra, fala ao nosso coração, nos faz nesta hora ter a mente iluminado, nossa compreensão expandida, dilatada, para abrigar toda a riqueza da tua palavra, e que isso aconteça não somente conosco que estamos aqui, mas também com aqueles que estão à distância, e que talvez até vão ouvir e ver essa mensagem dias depois. Ó Deus, usa-me pela tua graça, porque eu não sou nada, e não sou capaz de manifestar a tua glória. Só o teu Espírito Santo, sobre quem nós vamos falar agora, é capaz de manifestar a glória do Senhor, e faça isso neste lugar para, de fato, o teu nome ser glorificado. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Diz agora assim o texto da palavra de Deus em João capítulo 14, a partir do verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós sabemos para onde vais, como é que nós vamos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Agora eu lhe convido aí para o versículo 26 desse mesmo capítulo, ou melhor, do capítulo seguinte, capítulo 15. Passa a sua página aí, e veja o que Jesus continua ensinando sobre o Espírito Santo. Diz assim, verso 26 do capítulo 15: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Agora, no capítulo 16 seguinte, a partir do verso 7, Jesus continua ensinando sobre o Espírito Santo. Ele diz, verso 7: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E de juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Irmãos, como Jesus tinha um estilo de docência, uma didática bem diversificada, em que, como mestre, formalmente, ele só ensinava formalmente, quando estava numa sinagoga, é comum Jesus ensinar sempre, no relato dos evangelhos, aproveitando o contexto de um milagre que ele realiza, da expulsão de um demônio que ele faz, da cura de alguém que ele tira a enfermidade, ou às vezes numa caminhada com os seus discípulos. Às vezes ele aproveita até mesmo o confronto dos seus inimigos de plantão, os fariseus e doutores da lei, para ensinar enquanto rebate os seus ensinos falsos e as suas provocações. Assim, os ensinos de Jesus não são uma enciclopédia tópica, em que você pode olhar nos 4 evangelhos em nenhum deles e dizer assim, o que Jesus tudo ensina, ou que de tudo Jesus ensina sobre, e está ali o tópico. Não. Os ensinos de Jesus estão espalhados nos evangelhos. No evangelho de Mateus, por exemplo, há comentaristas que dizem que Mateus estruturou toda a sua narrativa a partir de 5 grandes discursos que Jesus profere. O primeiro deles, o mais conhecido, o Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7. Depois o sermão chamado Sermão do Discipulado, depois que Jesus escolhe os seus apóstolos e diz, eu vos envio como ovelhas perante lobos, e aí ele faz um ensinamento de como deveria ser aquela conduta dos discípulos apóstolos. Depois, no capítulo 13 de Mateus, ele fala o chamado Sermão do Reino, usando o artifício de contar parábolas, e sempre dizendo assim, a que compararei o reino de Deus? E aí ele conta uma parábola e dá um ensino. No capítulo 18, quando instigado pelos escribas e fariseus, ainda em Mateus,
ele profere o seu quarto grande sermão, o seu quarto conjunto de ensinamentos sobre os relacionamentos. Como deveria agir quando o irmão pecar contra você, por exemplo, e assim por diante. E por fim, no capítulo 24 e 25, o chamado Sermão das Últimas Coisas, ou Sermão Escatológico, quando Jesus diz aquilo que vai acontecer no final de todas as coisas. Esses 5 sermões são um exemplo raro de como os evangelistas agruparam, no caso aí Mateus, numa sequência só um determinado ensino de Jesus, porque o comum é que esses ensinos estivessem espalhados, e cabe a nós então fazer uma espécie de estudo temático e separá-los, se nós quisermos saber tudo o que Jesus fala sobre determinado assunto. Nesse capítulo 14, antecedido pelo capítulo 13 e seguido pelo 15, 16 e 17, nós temos agora uma nova seção de ensinamentos que Jesus ensina em João, que acontecem enquanto ele está ali junto aos seus apóstolos, naquela chamada última ceia. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, 5 dos 21 capítulos de João, são dedicados por aquele apóstolo para dizer o que Jesus ensinou enquanto estava comendo o pão e bebendo o vinho. Vocês se recordam talvez do mais importante daqueles ensinamentos, que foi a própria transformação da Páscoa, que era um ritual judaico, dando-lhe o novo entendimento para a nova aliança de que aquele pão sem asmos, aquele pão sem fermento, que os judeus comiam para lembrar da santificação e da separação de Deus na vida deles, agora era o seu corpo. E ele pega o pão e enquanto mastiga e dá aos seus discípulos, para que eles se lembrassem sempre em memória de mim. O recurso docente dele, didático dele, ele diz: quando comerdes esse pão, lembrai-vos, este é o meu corpo dado em favor de vós. Assim ele faz com o vinho e aí transforma a Páscoa em Santa Ceia, em Eucaristia. Mas há outros ensinamentos nesse período, nesse momento em que ele está no cenáculo em Jerusalém, que estão descritos no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Esses capítulos contêm aquilo que nós chamamos de discurso da última ceia, ou discurso da despedida. Foram registrados de maneira mais exaustiva somente por João, embora os outros falem algum pedacinho deles, e isso aconteceu enquanto eles estavam ali na refeição. Se você observar direitinho, eu propositadamente comecei no capítulo 14, no capítulo 13, Jesus usa um recurso indutivo de ensinamento. Jesus usa gestos visuais para que os discípulos fossem confrontados com o ensinamento que ele gostaria que eles ensinassem. Veja, diz assim no capítulo 13, verso 12 e 17, você pode ir consultando ou vendo na projeção. Diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, isso acontece ali, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o final. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ele levantou-se da ceia e fez aquele gesto que por si só ensinava. Ele tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, puxou a ponta dos seus vestidos longos, amarrou na cinta, como era costume, quando os homens judeus precisavam fazer trabalhos domésticos ou correr no campo, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos, e diz o texto no versículo 13, em João capítulo 3, verso 5, que passou a enxugar com a toalha que ele estava cingido no ombro. Dessa forma, no capítulo 13, os gestos de Jesus são usados como um contexto para o seu ensino. Num processo indutivo, ele quer que as pessoas vejam para poder aprender, deduzam o ensino a partir do gesto. Ao invés de apresentar fatos, premissas, ele deseja que as pessoas vejam a experiência e aí concluam o que ele deseja que eles aprendam. Por isso, depois de lavar os pés, ainda em João capítulo 13, ele se volta para os seus discípulos e diz: compreendeis o que eu vos fiz? Pois agora eu vou explicar ainda melhor. Vós me chamais
de mestre, e de Senhor, e dizei bem, porque eu sou o mestre e Senhor. Ora, se eu sendo, eis aqui o ensino, o Senhor e o mestre, eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, olha aqui o princípio, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Isso acontece no capítulo 13. Mas quando chega no capítulo 14, 15 e 16, Jesus inverte a sua didática. E ele então começa a ensinar de maneira dedutiva. Por isso que no capítulo 13, Jesus é interrompido naquele ensinamento, nada menos do que 6 vezes. O capítulo 13 tem 38 versículos. Em 38 versículos, Jesus é interrompido 6 vezes, porque o processo indutivo exige interação, diálogo. Mas no capítulo 14 a 16, que tem 99 versículos, Jesus só é interrompido 4 vezes, porque ele estava expondo. Quando chega no capítulo 17, ele não é interrompido vez nenhuma. Por quê? Porque ali é a oração intercessória que ele faz, em que ele ora ao Pai em favor dos seus discípulos, e ato contínuo, eles saem do cenáculo, cruzam o ribeiro do Cedron, sobem a ladeira que vai dar no Jardim das Oliveiras, e ali Jesus passa aquilo que nós chamamos da noite mais agoniada dele, o Getsemane. A palavra significa prensa de azeite, porque naquele lugar onde havia muitas oliveiras, havia lugares em que a oliveira era prensada para tirar o azeite. E é assim que Jesus se sente, quando sente o peso massacrante do pecado, a ponto de dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Junto com o pecado, a solidão dos seus discípulos se acentua naquele momento, logo depois desse ensino, porque quando vem prendê-lo, todos correm e fogem, e a partir dali ele não vê nenhum deles mais, com exceção de Pedro, que o acompanha no julgamento, e no julgamento o nega diante de uma criada, e de João, o seu discípulo amado, que aos pés da cruz recebe a incumbência de cuidar da mãe de Jesus, e também o privilégio de ser cuidado por ela. De modo que quando nós chegamos no capítulo 14, 15 e 16 e 17, nós estamos diante do grande discurso de despedida de Jesus. Agora pare um pouquinho e pense comigo, me responda algumas perguntas. O que normalmente a gente faz quando a gente se despede de alguém que a gente ama e que vai sentir muita falta da gente, a gente tem certeza disso? O que a gente faz? A gente promete voltar. Foi isso que eu fiz com os meus filhos sexta-feira. Foi isso que nós fizemos. Nós prometemos voltar. Quando? Não sei. Mas nós prometemos voltar. Jesus promete voltar. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E quando essas moradas estiverem prontas, eu voltarei e buscarei vocês para estarem comigo mesmo. Mas se a gente sabe que vai demorar para voltar, e a pessoa pode sentir muito a falta e sofrer, abatendo o seu espírito, o que a gente faz? A gente faz o seguinte: a gente diz: meu filho, minha filha, olhe, tenha paciência, você tem amigos aqui, você tem pessoas, logo vai aparecer pessoas que vão fazer seu círculo de amizade, pessoas vão lhe amparar, é para isso que a gente tem amizades, é para isso que a gente tem pessoas amigas, logo você vai receber uma cartinha, naquela época que se escrevia, ou um e-mail, ou um FaceTime, alguma coisa mais moderna. A rotina também vai logo se impor, mas olha, logo você já terá até esquecido de nós. Essa é a nossa ilusão. Jesus não fez isso, viu?
Primeiro, porque ele sabia o tempo exato, e sabia que não seria ali naquele momento que ele voltaria, e sabia que não tinha ninguém que pudesse ser para aqueles discípulos e apóstolos o que ele tinha sido por 3 anos e meio. Então ninguém poderia suprir aquela carência, aquele vazio da presença de Jesus. No entanto, ele sabia que tinha alguém que não estava com eles naquele momento, como poderia estar, que poderia e certamente supriria. Ele chamou de Consolador, e disse que ele era um outro Consolador. A palavra que ele usa para outro poderia ser a palavra heteros, que em grego significa outro de natureza, de forma, de essência diferente. Como, por exemplo, quando eu uso essa cadeira de plástico e digo que este outro banco também serve para sentar. Mas a cadeira é cadeira, banco é banco, um é preto, outro é branco. Um é de plástico, o outro é de metal. Eles servem ambos para sentar, mas eles são de outra natureza em relação um ao outro. Jesus não usa essa palavra quando diz que haveria um outro Consolador com eles. Jesus usa a palavra halos, que em grego significa outro da mesma essência, da mesma natureza, igual a ele, como essa cadeira branca é igual a outra cadeira branca. Ele estava falando não de alguém, de uma força, de um homem. Ele estava falando do próprio ser divino. O outro Consolador seria o Espírito Santo, que como Jesus e o Pai são Deus. E o português está correto, viu? Porque existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas. As 3 pessoas são Deus e não são deuses. E assim como ficou demonstrado hoje pela manhã, quando Jesus ensina sobre o Pai, aqui quando ele ensinou sobre o Espírito Santo, ele ensinou que o Espírito Santo seria para eles um outro Consolador igual a ele. Jesus faz essa promessa confortando os seus discípulos, prometendo enviar o Espírito Santo, o que efetivamente acontece 50 dias depois da Páscoa, quando ele é crucificado e morto, no chamado dia de Pentecostes, que está descrito em Atos capítulo 2 pelo evangelista Lucas, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja que estava reunida ali em Jerusalém. Por isso que um dos ensinos que Jesus faz ali naquele momento da ceia é sobre o Espírito Santo como uma promessa que haveria de se concretizar quando ele fosse preparar as muitas moradas e não queria deixá-los órfãos, que foi exatamente esta a palavra que ele usou. E o que é um órfão? É alguém que não tem ninguém por si, que não tem pai nem mãe, que não tem mais raízes, e não tem muitas vezes mais propósitos de continuidade. E Jesus não queria que isso acontecesse com os seus apóstolos. Ele queria que eles se sentissem amparados, não como alguém que foi abandonado, mas como alguém que vai ter outrem de semelhante natureza, de igual natureza, para cuidar e confortar do coração deles. Então eu pretendo resumir, depois dessa longa introdução, o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, em conexão com outras passagens do Evangelho e dos seus 4 olhares. Antes eu quero fazer, porém, uma notinha. O problema é quando o pastor volta de férias é que ele vem energizado por muito tempo para preparar sermão, aí fica complicado. Quando Jesus, o Filho de Deus, esse é um dos mistérios da Santíssima Trindade, fala do Espírito Santo, mesmo quando ele fala como sendo uma pessoa distinta do Pai, Jesus não está dizendo que essencialmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão separados, nem distantes, nem agindo independentemente do Pai e do Espírito Santo, quando é, por exemplo, Jesus. Por isso que, por mais que seja incompreensível para nós,
Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que está falando por meio de Jesus, capacitando-o a falar. Por quê? Porque nos Evangelhos nós aprendemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da bendita Virgem Maria, que ao ser batizado, repousou sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pomba, que no poder do Espírito Santo ele foi enviado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo e venceu. E depois de lá saiu, ele foi para Nazaré, a cidade onde ele foi criado, perto da Galileia, ou na Galileia, perto do mar da Galileia. E ali, em um determinado momento, na sinagoga de Nazaré, chega a hora de se ler a Bíblia, o Antigo Testamento, e é entregue a Jesus o rolo do livro do profeta Isaías, que já era programado anualmente, e que pela providência divina, não por coincidência, mas pela providência divina, exatamente naquele dia caiu em Isaías capítulo 61. E Jesus então lê, e está dito lá em Isaías 61, para você entender isso, que Jesus, neste poder do Espírito Santo, tendo regressado para a Galileia, sua fama corrido por toda a circunvizinhança, e lá na sinagoga, ele indo ali, lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, ele achou o lugar onde estava escrito o seguinte: o Espírito do Senhor, está descrito isso em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Lucas diz que, tendo fechado o livro de Isaías, devolveu-o ao assistente da sinagoga, sentou-se, porque naquela ocasião se pregava e se ensinava sentado, se lia em pé e se pregava sentado, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, como vocês estão agora em mim, esperando o ensino. E o ensino de Jesus foi uma única frase, e a única frase que ele disse foi: hoje cumpriu-se esta escritura que acabais de ouvir. Eu sou aquele sobre quem o Espírito de Deus repousa, para pregar, para evangelizar, para proclamar libertação, para restaurar da vista os cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus, portanto, foi gerado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito. No batismo dele o Espírito estava presente. O Espírito Santo falava por intermédio de Jesus, de modo que quando ele fala de Jesus, ele não fala de uma realidade de uma pessoa distante. Quando ele fala do Espírito, ele não fala da realidade de uma pessoa distante, que só apareceria ali na cena em Pentecostes. Não. Todos os milagres, sinais e prodígios de Jesus foram realizados pelo poder do Espírito Santo. O que diferencia-se agora é que Jesus não vai falar do trabalho do Espírito Santo no momento em que ali eles estavam, mas do que aconteceria e que seria o trabalho do Espírito Santo depois que ele fosse. E isso nos interessa, sabe por quê? Porque é exatamente isso que ele continua fazendo conosco hoje, assim como fez com aqueles apóstolos. O que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo valia para eles e vale para nós agora. E eu vou chegar à conclusão desse sermão dizendo que isso pode fazer uma maciça e potente transformação espiritual na sua vida. A mesma relação que o Espírito Santo tinha com eles, a partir do momento que Jesus foi assunto aos céus e ele desceu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo tem conosco. Nós somos os seus filhos, e por isso é tão importante aprender o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Nesses trechos que eu li, quando Jesus fala do Espírito Santo, nós aprendemos que, em primeiro lugar, o Espírito Santo permanece conosco e em nós por toda a nossa vida. O Espírito Santo permanece conosco e em nós por toda a nossa vida. Quem diz isso? Jesus. Versículo 1 ele diz assim, no versículo 17 ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco
e estará em vós. E aqui as preposições são importantes. Ele habita convosco, e a ideia é ao redor de vocês, quando vocês estão juntos, da mesma maneira como nós não temos dúvida alguma que o Espírito de Deus está aqui no nosso meio, mas Ele também estará em vós, dentro de vós. E esta era a novidade, porque até então aqueles homens judeus sabiam que o Espírito Santo só habitava em alguém, e de modo temporário, nos reis, sacerdotes e profetas, juízes ou pessoas importantes que Deus capacitava pelo seu Espírito, para que durante o tempo que eles tinham que cumprir uma missão, o Espírito Santo permanecesse com eles. Por isso, no Salmo 51, o salmista diz assim: não retires de mim o teu Espírito, coisa que eu não preciso orar mais hoje, porque para mim e para você a promessa é que o Espírito estará conosco e em nós. E veja que era um upgrade, porque Jesus habitava com ele, com cada um deles, mas não estava mais com eles a partir do momento da morte e da ressurreição. E aqui o termo habitar é importante, sabe, irmãos? Primeiramente porque ele é o mesmo termo que é usado para o próprio Jesus. O outro, o primeiro Consolador, também habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui ele repete, e dizendo assim: olha, eu não estive aqui com vocês, a minha habitação com vocês não foi permanente até agora, que eu vou cumprir a minha missão. Pois bem, ele também não vai apenas passear aqui com vocês, passar uma temporada de férias, ele vai habitar convosco e em vocês. A palavra habitar é a palavra tabernacular, e essa alegoria, essa imagem é importante, porque o tabernáculo é aquele templo móvel que foi construído sob a ordem de Deus por Moisés, para durante 40 anos habitar no meio do povo. E havia no lugar mais santo daquele tabernáculo um lugar onde se dizia que ali Deus se encontrava com o povo por intermédio do sumo sacerdote, que oferecia sacrifícios e ofertas, e uma vez por ano, no dia da expiação, o sacrifício pelo pecado do povo. Tanto era ali a habitação de Deus, que de dia havia uma coluna de nuvens e à noite uma coluna de fogo, e para onde aquele templo ia, a manifestação da glória de Deus o acompanhava. Não era imóvel, era imutável. E nesse sentido vale a pena você entender, porque também Deus é imutável, embora não seja imóvel. Ele se move, Ele é dinâmico, Ele é vivo. Assim como Jesus também é dinâmico, vivo e se move em nós. O Espírito de Deus se move em nós. O Espírito de Deus se moveu no ventre de Isabel, quando João Batista pulou de alegria, porque diante dele estava a mãe do seu Salvador. O tabernáculo se movia no meio do povo, abençoava o povo. Quando era para parar, o tabernáculo parava, a nuvem parava, o tabernáculo era armado. Às vezes por meses, às vezes por anos, mas às vezes rapidamente de um posto, de uma parada a outra, para mostrar que aqui a imutabilidade de Deus nos revela que Deus é imutável, mas não é imóvel. Ele é imutável porque Ele não sofre alterações em sua essência e propósito. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Ele não é imóvel, Ele não é morto, Ele não é estático. Ele é um Deus vivo, vivificador. Assim é o Pai, assim é o Filho, assim é o Espírito Santo. E nessa modalidade dinâmica de agir, Ele influencia a nossa vida de maneira também dinâmica, a depender da necessidade que nós temos. Se é de alegria, Ele se regozija em nós e celebramos com alegria. Se é de tristeza, Ele nos conforta e nos abraça espiritualmente. Se estamos errados, Ele nos corrige mostrando a verdade. Se estamos certos, Ele nos dá paz de alma e paz de coração, porque cumprimos a vontade revelada de Deus. Perceba que numa despedida como aquela que Jesus estava fazendo, Ele não entregou um livro apenas, um manual, uma fórmula.
e disse assim: siga as instruções e se vire para achar o caminho. Não, ele já havia dito que ele era o caminho, a verdade e a vida, e agora ele diz que apesar do mapa existir, o mapa é a palavra de Deus, o condutor da nossa vida, usando esta palavra, é o Espírito Santo. A palavra de Deus e o Espírito não são dois caminhos distintos de espiritualidade. Você não é mais conhecedor de Deus se conhece muito da Bíblia, mas não tem uma vida espiritual de dependência do Espírito. E você não é mais espiritual se você vive orando e falando do Espírito Santo, mas não conhece nada da Escritura Sagrada. Jesus dá um manual que é a sua palavra e diz: eis aqui o mestre é o Espírito Santo. Se você estuda muito e conhece muito a palavra de Deus, a teologia, a Bíblia, e está tudo lá, mas você acha que porque está tudo lá e você conhece muito, lembre, o saber ensoberbece. Ele precisa ser aplicado individualmente e circunstancialmente à sua necessidade e de cada filho de Deus, e isso quem faz é o Espírito Santo. Por outro lado, nunca vai existir uma condução saudável, firme e segura de uma vida cristã só na base de o Espírito me disse, o Espírito me revelou, o Espírito me mandou e assim por diante. Por quê? Porque o coração humano é enganoso, desesperadamente corrupto. A gente pode estar enganado achando que está certo, que foi Deus que falou, mas não é o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa aspiração. Podemos nos iludir, pior, enganando a nós mesmos, enganar a outro, nos desviar do que é certo, mesmo com as melhores intenções de fazer o certo. A palavra é a luz, e quem segura a palavra para o caminho ficar iluminado é o Espírito Santo adiante de nós e em nós. Portanto, é preciso que objetivamente a vontade de Deus esteja prescrita na sua palavra, dizendo o que é certo, porque é certo e como deve ser feito certo. Embora o ser humano, mesmo o ser humano regenerado, vai sempre precisar da habitação do Espírito Santo, que sem nenhuma blasfêmia eu chamo de GPS instalado, que já vem em nós quando somos regenerados, que habita em nós a partir do momento da nova vida. Você precisa da habitação permanente desse Espírito e da sua condução e poder para fazer o certo. Quando em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala das bênçãos espirituais, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai, capítulo 1, verso 3, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele fala de bênçãos que Deus nos deu antes mesmo que nós existíssemos, quando ele diz que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele fala de bênçãos que acontecem quando somos resgatados por Cristo, no momento da nossa regeneração. E depois ele também fala de bênçãos, depois que esse resgate acontece, quando o Espírito Santo começa a nos ajudar a viver como filhos de Deus, santificados por Deus e discípulos de Cristo. Nesse sentido, Paulo diz que o papel do Espírito Santo é fundamental. Sabe por quê, irmãos? Porque é dito o seguinte, presta bem atenção, que nós fomos resgatados a fim de sermos, está no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, dizia Paulo aos irmãos em Éfeso, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, portanto ele estava falando sobre crentes, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da sua herança, e o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, que ele usa duas ideias, a ideia do selo e a ideia do penhor. O selo garante a inviolabilidade da carta e do conteúdo da carta. Para os que hoje só mandam e-mails e mensagens em WhatsApp, talvez você não consiga compreender, mas nós que temos mais do que alguns anos, lembramos que você poderia ter a melhor carta, o endereço certo, o envelope bonito, tudo direitinho, mas se você colocasse nos correios um envelope sem selo, ele não ia para lugar nenhum. Assim é o crente. Quem garante a inviolabilidade do crente, o destino certo onde ele vai chegar, o pouso seguro depois dessa vida, onde nós temos aflições, é o Espírito Santo, que é selo.
E como foi cantado aqui, ninguém poderá nos arrebatar dele, porque estamos selados por esse Espírito. Ele não sai de nós. Nós às vezes o entristecemos, a influência dele fica apagada. Por isso Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Quando desobedecemos, pecamos, ele fica triste dentro de nós, e uma pessoa triste dentro de alguém não influencia como deveria influenciar, mas ele continua trabalhando e sela e garante. Mas é dito também que ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E aqui, só quem já teve dívida e precisou empenhar a joia na Caixa Econômica Federal vai entender, e eu sei do que eu estou falando. Normalmente a menor taxa de juros que tinha até então, não sei hoje, você pegava o anel de casamento, escondido às vezes, e dizia assim: olha, quanto é que custa? Normalmente a avaliação era baixa, muito menor, porque obviamente tem que garantir que se você perdesse, ela poderia leiloar e valia mais do que o que você dizia que valia. E você então deixava lá, penhorado. Sabe qual era a esperança que a Caixa tinha? Que você não fosse resgatar, porque valia muito mais eles leiloarem do que você pagar. Mas sabe qual é a esperança de quem empenhava a joia? Era ter o dinheiro para quando chegar no dia você resgatar a cartela de penhor. Ele está dizendo, irmãos, que Jesus colocou sobre nós o Espírito Santo como um penhor, que Ele vai resgatar para o louvor da sua glória. Que coisa maravilhosa, estamos garantidos, não por mim, nem por você, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Ele é a âncora da nossa salvação, perene. Nós perseveramos na fé porque Ele nos preserva pelo seu Espírito. A segunda verdade que Jesus ensina sobre o Espírito Santo está também no versículo 26 e 27. Diz assim: que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus para nós, para que tenhamos poder para testemunhar de Jesus a outros. Veja como é que ele diz: quando, porém, verso 26, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, a primeira parte, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Isso aqui é uma questão factual, é só você ler a história da vida dos discípulos e dos apóstolos, antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e depois. E você vê uma descida e uma diferença flagrante. Não há como não perceber que o testemunho interno do Espírito Santo, reafirmando que eles eram filhos de Deus, que eles tinham sido enviados como testemunhas no mundo, os encorajou, os empoderou, e o testemunho deles deixou de ser um testemunho medroso, covarde, confuso, inseguro. Antes eles eram assim, agora eles se tornaram corajosos, confiantes, mentes esclarecidas, poder no que falavam e faziam. Jesus, em outras passagens, afirma que esta é a diferença do Espírito Santo testemunhando que a promessa de Jesus, de que Ele habitaria neles e com eles, era para valer. E por isso, eles podiam testemunhar ousadamente sobre Jesus a outros. Por exemplo, no outro sermão famoso, o sermão do discipulado, em Mateus capítulo 10, olha como é que Jesus diz. Está enviando, viu, os apóstolos. E aí ele diz assim: olha, quero dizer uma coisa para vocês, eu vos envio como ovelhas perante lobos. Encorajador, né? Encorajador. Olha, quero dizer com vocês o seguinte: olha, vocês vão ser como ovelhas perante lobos. Por isso, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ok. Mas como? Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, mas é para lhes servir a eles de testemunho, a eles e aos gentios. E aí olha a promessa maravilhosa:
E quando eles vos entregarem, ele não diz assim, não se preocupe que quando chegar na peinha de nada vocês não serão entregues. Não, ele diz assim, quando vocês forem entregues, não se preocupem sobre como vocês irão falar, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Em Lucas capítulo 24, uma das referências da grande comissão, quando Jesus envia os seus discípulos e a todos nós como testemunhas, é registrado que quando aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús encontram os 11 apóstolos escondidos no cenáculo com medo, e começaram a contar, isso Jesus já tinha ressuscitado, que alguns dentre eles haviam visto Jesus vivo. Diz que naquela hora, quando eles estavam reunidos, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho? E mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, tem gente que não crê porque está triste, tem gente que não crê porque está alegre demais. E estando maravilhados, disse Jesus a eles, vocês têm alguma coisa para comer? E agora ele diz, pronto, agora é que não vai dar certo mesmo, um homem que é espírito vai comer na frente da gente. É exatamente o que acontece. Lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. Ele tomou e comeu diante deles, porque a ressurreição de Jesus foi corporal, foi física. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Vocês lembram? Este era o manual. Ele então abriu o entendimento espiritualmente para que eles compreendessem as escrituras, porque até então eles compreendiam muito pouco. Por isso você não entende como é que uma coisa que é tão óbvia para você hoje, quando você escuta uma história de Jesus com seus discípulos, eles não conseguem entender. Mas como é que eles não conseguem entender estando ali com Jesus? E aí ele diz, olha, estava escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. Ok, mas eu sou só uma ovelha diante de lobos. E aí ele diz, e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando é que isso acontece? Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre eles. Mateus 28, na outra referência, a mesma coisa. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Ide em nome de quem? No poder de quem? Do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo hoje é confirmar no seu coração que você é filho, intocável, está selado. Ele garante. O máximo que pode acontecer é você morrer, mas morrer todo mundo vai. Mas você terá destino certo e glorioso, porque a morte não terá domínio mais sobre sua vida. No magistral capítulo 8 de Romanos, diz assim, olha, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E olha que coisa maravilhosa, ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo, o corpo mortal por meio do seu Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo que em vós habita. E aí na frente ele diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai.
E aí ele afirma: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há momentos, irmãos, em que as circunstâncias dizem: você é um fracassado, você não é filho de Deus, nada mudou na sua vida, Jesus não faz nenhuma diferença. E o Espírito Santo, com aquela vozinha suave, mas firme, diz: não, a verdade é o contrário, você é meu. Eu estou selando e garantindo, enquanto eu estiver dentro de você, o seu destino está seguro. Não olhe as circunstâncias, não olhe, eu estou contigo. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, e se com Ele sofremos e iremos sofrer, também com Ele seremos glorificados. Portanto, o Espírito Santo, como eu falei até agora, dá testemunho de Jesus para nós, para que tenhamos poder para testemunhar de Jesus a outros. E finalmente, no meu terceiro ponto, o Espírito Santo tem uma ação de confrontar o mundo com a verdade e guiar os crentes na verdade e para a verdade. Veja que são duas ações diferentes. Para o mundo, ele confronta com a verdade para juízo. E para nós, ele nos guia na verdade para a salvação e para a santificação nossa. Ele diz isso do verso 7 a 14 do capítulo 16. Veja, ele passa 3 capítulos falando sobre muitas coisas, entre um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. E entre essas memórias afetivas, gustativas, os discípulos jamais esqueceriam. Eu me lembro que ele falou isso exatamente naquela hora que ele pegou o terceiro pedaço de pão que ele estava na boca. Eu me lembro que até fulano de tal tinha pedido vinho e eu passei para ele. Essas coisas que a gente lembra quando está ao redor da mesa da família, naquele Natal, Ano Novo e reuniões de família. Para o bem e para o mal, a gente sabe que acontece de tudo nessas horas. Jesus estava com eles e diz assim: eu vos digo a verdade, verso 7 do capítulo 16. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, olha aí a obra dele para o mundo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, já está feita a obra, a justiça já foi completa. E do juízo porque o príncipe deste mundo, o próprio diabo, já está julgado. Isso é o que eu vou fazer, que o Espírito de Deus vai fazer em relação ao mundo. Agora, eu tenho muito o que dizer ainda a vocês, mas vós não o podeis suportar agora. É a pós-graduação. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, que eram os seus discípulos, e vou-lá de anunciar. Quando ele diz que ele vos guiará a toda a verdade, a ideia aqui, irmãos, é de um guia mesmo, que por ser mais conhecedor do caminho, por ter mais experiência no caminho, guia pessoas sem conhecimento e sem experiência. A palavra grega é a palavra odegeo. Ela só é encontrada 6 vezes no Novo Testamento, e sempre significa um guia que ensina o caminho certo, um guia que motiva quando o caminho está pesado, que impulsiona e capacita a pessoa para fazer o que é certo. Quando Jesus diz que o Espírito Santo habitaria com eles e neles, eu particularmente entendo que o que Jesus tinha em mente era, ele habitaria com eles, numa instrução externa, associada à comunhão do povo de Deus reunido para ser instruído. Por isso, que ensinar a Bíblia é uma obra do Espírito Santo, que ele usa homens quando o povo está reunido e ele está no meio de nós. Mas quando diz que ele habitaria em nós internamente, ele está falando daquele testemunho e do poder interno do Espírito Santo em cada um de nós, que pode acontecer enquanto estamos aqui, mas também quando estamos sozinhos no nosso momento devocional, em que sem pastor, sem professor, o Espírito Santo nos faz lembrar, nos ensina, nos instrui verdades que estão na palavra. Eu falei que essa palavra aparece 6 vezes, mas pelo menos em 2 ocasiões, Jesus usa essa mesma palavra, guiar,
ao perguntar aos seus ouvintes o seguinte: me diga uma coisa, o que acontece quando um cego guia a outro cego? A conclusão que o próprio Jesus chega é que ambos cairão no abismo. E qual é a conclusão que eu chego? É que o ser humano é guiado, de um jeito ou de outro. Ele é guiado pelo seu coração ou por guias cegos. Ou ele é guiado por Deus e pelo seu Espírito, que é o Espírito da verdade. Sinceramente, pare um pouco e pense. Numa vida completamente tomada pela incerteza, em que você não sabe nada da vida, e quanto mais você vive, você descobre que menos sabe, que não há garantia nenhuma na vida, e quanto mais o tempo passa, você se sente mais inseguro, porque você não controla cada vez mais as coisas. O que você prefere? Ser guiado pelo seu coração? Ser guiado por guias cegos? Ou ser guiado pelo Espírito da verdade que habita em você e com você, e que lhe conduz a toda a verdade? Aqui, irmãos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não é um guia cego guiando cegos. Ele é um guia com olhos eternos, o Espírito que tudo vê. E por isso Jesus mostra essa continuidade. Aquilo que o Pai fez e ensinou, o Filho continuou a fazer e a ensinar, e o Espírito Santo continuará a fazer e a ensinar, porque diz o texto que Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciará a vocês. Portanto, em terceiro lugar, o Espírito Santo, sim, queridos, é o Espírito que confronta o mundo com a verdade, mas guia os crentes na verdade e para a verdade. E não existe maior necessidade nos dias de hoje do que alguém nos pegar pela mão e dizer: venha por aqui. Eu quero atalhar o final da mensagem porque já estou avançando demais no tempo. Mas no início da mensagem eu falei daquela experiência no Havaí, em 2005. Em anos mais recentes eu tive a experiência de fazer um workshop de docentes nesse mesmo Instituto Haggai, mas agora em Campinas. E aí eu reencontrei aquele professor. E aí eu lhe contei a experiência, disse assim: professor, o senhor não tem ideia de como aquilo martela na minha vida. Desde então, muitas lições eu aprendi naquele treinamento de 30 dias, mas aquela eu não consigo lembrar, eu não consigo esquecer. Como a emoção é a memória da alma. É o adesivo que segura a memória no coração. E aí ele me disse uma coisa que foi frustrante por um lado, mas ao mesmo tempo foi maravilhosa por outro. Ele disse assim: querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não descobri aquilo. Na verdade, eu só ensinei a você o que eu havia aprendido antes de alguém que tinha me ensinado essa verdade. Porque eu também, quando fui ensinado, completou ele, não consegui esquecer dessa verdade. E aí ele se virou para mim, olhou nos meus olhos e disse assim: agora, o que eu quero saber é o seguinte: o que você aprendeu de mim, porque eu aprendi de outro, você está ensinando a mais alguém? Se eu encontrar esse professor amanhã em algumas viagens aí, eu vou dizer assim, por exemplo, amanhã, daqui a pouco, quando eu viajo para São Paulo, meia-noite e pouco. Ontem mesmo, eu ensinei mais uma vez às ovelhas que o Pai me confiou, essa verdade que eu aprendi do Senhor. Você entende, querido, que eu já perdi a conta de quantas vezes eu contei essa história? Que eu já ensinei essa verdade? Pois saiba de uma coisa: o Espírito Santo continua afirmando essa verdade para você, para cumprimento da promessa do Pai, segundo o propósito de Jesus, quando disse: eu enviarei o outro Consolador para estar convosco e em vós. Qual a implicação disso, irmãos? A mesma que o professor fez para mim. Você está ensinando isso a outros?
Paulo coloca nesses termos: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas sede continuamente cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Que vida cristã não é só conhecimento bíblico ou teológico, é conhecimento vivenciado. E isso só o Espírito Santo pode operar na sua vida. Quando Ele opera na sua vida isso, é para que você conte a outros aquilo que você ouviu dele. Foi isso que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, enquanto comia o pão e o vinho, para que eles nunca mais esquecessem. E é exatamente isso que eu gostaria que acontecesse também com você. Que Deus o abençoe. Foi isso que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Ó Deus amado e querido Pai, oramos a Ti nesse momento para que essas lições sejam impregnadas pelo Teu Espírito no mais profundo da nossa alma. Que dias e dias depois dessa noite, o Teu Espírito esteja nos lembrando dessas verdades e nos fazendo vivenciá-las. Enche-nos, ó Espírito de Deus, com o Teu poder, com a Tua santidade, com o Teu amor e com a Tua graça, a cada um de nós. Tu que habitas verdadeiramente em todo aquele que é nascido de novo, que foi regenerado pela ação Tua, aplicando ao nosso coração a obra redentora de Cristo na cruz. Continua santificando, esclarecendo, guiando, instruindo, testemunhando dentro de nós quem nós somos e com que propósito nós estamos aqui na terra, e nos capacitando, nos empoderando para testemunhar de Ti a outros. E esse ciclo bendito, vivificador do Teu Espírito se multiplique até aquele dia que o penhor será pago, será resgatado, e nós estaremos contigo naquelas moradas que o Teu Filho Jesus prometeu que está preparando para nós. Abençoa-nos, ó Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É em nome dele que nós te oramos. Amém.